nome de Jesus, eu vim como resposta de Deus para a tua vida e creio que você será a resposta de Deus para a minha. Nós estamos vivendo aquilo que Deus tem nos dado. E eu creio que nessa noite Ele há de nos surpreender como tem feito todas as outras vezes. Se você não tem papel, cédula, moeda, nós temos maquininha de cartão e também aceitamos Pix. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse um daquela seita, quer homem, quer mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é a ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis aqui que tem o poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos a quantos invocar o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que algumas escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? No domingo, enquanto eu estava aqui no culto, o Senhor falou comigo que nós estaríamos ministrando nessa noite. E Deus me dava esta palavra enquanto o culto estava acontecendo. O tema desta mensagem é escolhidos de Deus. Escolhidos de Deus. A palavra do Senhor em João capítulo de número 15, verso de número 16. Vai nos dizer que não foi nós quem escolhemos o Senhor, mas o Senhor quem nos escolheu, a fim de que nós dessemos fruto, e os nossos frutos permanecessem, para que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concedesse. É inegavelmente que é maravilhoso ser escolhido por Deus. Em todos os cantos da terra, há pessoas que se reúnem em diversas igrejas para adorar, glorificar o nome do Senhor, por ter dado a eles o privilégio da grande salvação. Só que nós precisamos entender algumas coisas que todo escolhido de Deus deve saber. Atos capítulo de número 9 vai nos mostrar que Saulo de Tarso vai começar a entender o que é ser escolhido de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Todo escolhido de Deus deve saber que escolhido não tem escolha. Como é que é, pastor? Isso mesmo, escolhido não tem escolha.
Todos nós conhecemos a história de Saulo de Tarso, e todos nós sabemos que o capítulo de número 9 não é a escolha dele, mas uma confirmação de uma escolha anterior que Deus já havia feito. Como é que é, pastor? Isso. No capítulo de número 9, é o resultado da escolha que Deus havia feito anteriormente. Gálatas capítulo de número 1, verso de número 15. O próprio Saulo de Tarso vai dizer: e aprove Deus me escolher desde o ventre de minha mãe, pela sua graça. Saulo de Tarso era escolhido desde o ventre da mãe dele. Saulo de Tarso foi criado em uma família farisaica, alguém que tinha conhecimento e capacitação. Esse homem foi criado aos pés da maior referência judaica daquela época, Gamaliel. Saulo de Tarso falava 5 línguas, sendo elas hebraica, aramaico, grego erudito, grego popular e também o latim. Era um homem que estava se tornando a maior referência quando se tratava de um zelo pela lei do Senhor. Quando se falava de alguém que era um modelo, o padrão entre os fariseus, todo mundo apontava Saulo de Tarso. Deus já estava trabalhando no coração desse homem. Deus já estava cercando ele. Deus já estava operando no coração dele. Em Atos capítulo de número 7, verso de número 58, quando o povo pega ali Estevão, rasgam a roupa dele e depositam nos pés de Saulo, ali é o momento em que ele está consentindo com a morte de Estevão. Pouco depois, Saulo, em uma de suas ministrações, vai dizer que a roupa de Estevão ele guardou para si. Era alguém que estava acostumado a perseguir os cristãos, mas quando Estevão morreu, esse povo pensou: acabamos com a igreja. Quando Estevão morreu, eles disseram: nós calamos a igreja. Quando Estevão morreu, eles disseram: agora acabou o cristianismo, agora acabou a igreja. O texto vai nos dizer que os discípulos, os filhos, os crentes começaram a fugir, mas por onde eles fugiam, por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho e pessoas se convertiam. Ou seja, Satanás e os seus adeptos queriam parar a igreja, mas a perseguição era o ingrediente extra para fazer a igreja crescer. Não é de hoje que Satanás tenta parar a igreja. Não é de hoje que Satanás tenta parar o movimento cristão. Não é de hoje que Satanás tenta parar o povo de Deus. Lembra lá no Egito, quanto mais perseguia, quanto mais batia, mais o povo de Deus crescia. Em Atos nós vamos ver que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E olhe para cá, eu entrei nesse ministério, é minha casa, o meu berço, dia 3 de maio de 2015, batizei, casei neste ministério, e é o meu berço, eu amo esta igreja. Mas quem está aqui desde esta época vai saber o que eu estou falando. Quantas pessoas não se levantaram contra esta igreja, quantas pessoas não arquitetaram contra esta igreja, caluniaram, defamaram, apontaram isso aqui como um movimento demoníaco, mas mal sabia eles que esta igreja não foi gerada no coração do homem, esta igreja foi gerada no coração de Deus. E qual é o resultado? Até hoje nós chegamos a mais de 10 igrejas. Isso é para a honra e para a glória de Deus. O que eu quero dizer para você é que perseguição não para a crente, perseguição não vai parar a igreja. Eu tenho uma notícia para Satanás e seus adeptos: quer se levantar, pode se levantar, quer perseguir, pode perseguir, quer caluniar, pode caluniar, mas esta igreja não vai parar. Nós continuaremos indo avante, prosseguindo, crescendo. Deus me trouxe aqui com uma palavra para a tua vida: tu não vai parar. Oramando que recebe arabacandarai. Tu não vai retroceder, tu não vai. Através dessa perseguição Deus vai te fazer crescer. Através dessa ação do maligno Deus vai te fazer prosperar. Grave isso aqui. A perseguição é um ingrediente para fazer a igreja crescer. Aleluia. Escolhido não tem escolha. Saulo de Tarso vai pegar cartas. Isso mostra
a importância e a ousadia e a capacitação deste homem em influência. Ele pega cartas que dá a ele liberdade de sair perseguindo cristãos, seja homem, mulheres, crianças ou velhos, arrastar pelas praças públicas, encarcerar, torturar, até o ponto deles blasfemarem ou negarem este evangelho. Se assim não fizessem, ele tinha autoridade para matar. O texto vai dizer que ele está indo rumo à estrada de Damasco. E quando ele chega na estrada de Damasco, perto da cidade, o texto vai nos dizer que há um resplandecer de luz. E essa luz, o texto diz, que vai secar Saulo de Tarso. A palavra secar no original do grego significa rodear, levantar-se um muro em volta. Era Jesus Cristo de Nazaré se manifestando para ele. Ele vai cair no chão e vai dizer: quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer: sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Jesus está fazendo a comparação de Saulo de Tarso como um touro jovem, que não quer aceitar a ser domado, mas que lutar contra isso seria inútil. Aleluia. Saulo está no chão, e para onde ele olhasse, lá estava Jesus. Oh, aleluia. Jesus secou ele. Oh, glória a Deus. Como é que é, pastor? Jesus deixou esse homem caminhar da maneira que ele queria, fazer o que ele queria, mas chegou o Kairós na vida de Saulo. Que é isso? O tempo de Deus. E quando chegou o tempo de Deus, Jesus disse: agora chega, agora eu vou secar ele, não tem para onde correr, agora não vai ter mais para onde fugir. Lembra de Jonas? Deus dá ordem para ele: vai até Nínive e prega o evangelho para aquele povo, pregue a palavra para aquele povo. Aleluia. Ele vai se levantar, mas para ir para Tarsis, uma direção oposta a Nínive. O texto vai dizer que ele desce para Jope. De Jope ele desce para um navio. De um navio ele desce para o porão, até que ele chega no ventre de um grande peixe. Quando ele está nas profundezas do mar, pensando que não há mas o que fazer, ele entende que melhor era estar no centro da vontade de Deus. E quando ele clama, o Senhor faz com que o peixe vomite ele em uma praia. Qual a praia? De Nínive. Oh, aleluia. Escolhido não tem escolha. Se alguém puder me ajudar, Salmo de 139, verso de número 1. Tem alguém que possa ler isso para mim? Salmo de número 139, verso de número 1. O texto vai nos revelar através do salmista. O que diz aí, meu irmão? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia. Eu preciso liberar uma palavra rema para a tua vida. Qual é a palavra, pastor? Não tem para onde correr. Tu és escolhido do Senhor. Deus está falando com alguns aqui nessa noite. Tu andou até agora da tua maneira, fez o que você quis, mas hoje eu te cerco. Oh, aleluia. Tu não foge mais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não quer cantar, não canta. Não quer pregar, não prega. Não quer orar para alguém, não ora. Não quer vir na igreja, não vem. Mas Jesus está te dizendo: vai ficar pagando preço até quando? Vai ficar sofrendo até quando? Eu coloquei uma chamada na tua mão. Está na hora de se levantar e estar na minha presença. Olha para alguém do teu lado. Eu não sou muito fã disso, mas olhe para alguém do teu lado e diga: escolhido não tem escolha. Aleluia. Coisas que um escolhido de Deus precisa saber: que quem manda é Jesus. O texto vai nos dizer que Saulo de Tarso cai em terra. Aleluia. Os outros homens, acredito eu, que caíram em terras, porque foi muito forte o que foi manifesto nesse cenário. Só que os outros homens se levantaram por sua própria conta, mas Saulo está de joelho. O nome dos outros homens ninguém sabe. O nome dos outros homens foram esquecidos, mas o nome de Saulo de Tarso foi eternizado. Por quê, pastor? Porque o tempo que eu fico de joelho determina onde o meu ministério vai chegar. Os outros homens levantaram por não entenderem o mistério, mas Saulo de Tarso está de joelho e vai perguntar: Senhor, o que quer que eu faça? Saulo de Tarso está dizendo: até agora eu quis fazer a minha vontade, mas eu entendi que nesse cenário quem manda é o Senhor. O texto vai dizer: então levanta daí, Saulo, e entra na cidade, porque lá vão falar o que você deve fazer. Olhe para cá, está na hora de você começar a ouvir a voz de Jesus e entender que escolhido não tem sua própria vontade. A nossa vontade, o nosso prazer é fazer a vontade do Senhor. Alamando que a sebe arabacandarai. É por isso que na minha geração tem gente que aparece como palha, pega fogo e logo vai embora. Ele se levanta sozinho, ele se intitula sozinho, ele diz que é, que faz, que acontece, mas daqui a pouco some. Mas tem alguém que está de joelho dizendo: Senhor, eu só vou quando o Senhor disser que eu posso. Eu só vou me levantar quando o Senhor disser que eu posso me levantar. Eu só vou entrar nessa porta quando o Senhor me autorizar. Olhe para cá, se você está na dispensação, se você está no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, o teu nome não vai ser esquecido. Deus vai fazer com que o teu nome seja eternizado. Estou sintetizando a mensagem, encurtando ela por causa do horário. Coisas que todo escolhido de Deus deve saber: que nós oramos e quem trabalha é Deus. Que nós oramos e quem trabalha é Deus. Sabe o que me chama a atenção deste homem? Ele entra dentro da cidade, na casa de Judas, e ele vai orar. Só que olhe para cá, ele vai orar e jejuar por 3 dias. Mas ele não está orando para tornar a ver. Ele não está orando para voltar a enxergar. Não. Saulo está orando por relacionamento com Jesus, porque ele quer saber mais sobre Jesus. Olhe para cá, nossa geração, desculpe dizer, não generalizando, é a que mais fala de oração e a que menos ora. A minha geração é a que mais pula e pouco ora.
É uma geração que não sabe o que é desenvolver um relacionamento com Jesus. Aleluia. Que é prova disso? Você diz: eu oro, mas ora por causa de milagre. Eu jejuo, mas jejuo buscando algo. Você está buscando a Jesus por interesse. E mais miserável é o homem que conhece o Deus que serve, o poder que ele tem, e busca ele só por interesse. Oh, aleluia. Jesus está nos despertando nessa noite, nos dizendo: está na hora de começar a se relacionar comigo, não por aquilo que eu posso fazer, não por aquilo que eu posso dar, não por aquilo que eu posso proporcionar, não por aquilo que eu posso realizar, mas por quem eu sou. Pastor Edgar disse que é noite de chacoalhão. Saulo de Tarso não está orando por milagre, mas por relacionamento. Oh, aleluia. Ele está dentro da casa de Judas e está recebendo uma visão. Acha que lindo. E amo Deus porque desce as coisas do céu na hora. Ele está dentro da casa de Judas e recebendo visões, porque ele está se relacionando por quem Jesus é e não por que ele dá. Pessoas que se relacionam com Jesus por aquilo que ele pode dar, só sente Jesus na igreja, só consegue sentir Deus na igreja, só consegue ver o manifestar de Deus na igreja. Se não tiver na igreja, ele não consegue ter uma vida com Jesus. Só tem uma vida de culto na igreja. Mas quem se relaciona com Jesus por aquilo que ele é, ele está dirigindo o carro e está falando em línguas estranhas. Ele está fazendo a caminhada dele, está falando com Jesus. Ele está no trabalho e está entrando no mistério. Eu estou com saudade desse povo que antes estava no mercado, estava falando em línguas, estava na rua, estava falando em línguas, entrava no quarto e a sua maior experiência era dentro do quarto. Eu estou com saudade daquela missão Atos, que entrava dentro do monte e saía de lá dizendo: nós vimos a árvore acesa, nós vimos gravetos acesos. A cirurgia está marcada para a semana que vem, mas nós subimos o monte na sexta-feira, na segunda fez os exames e o médico disse: não precisa fazer a cirurgia. Não sei o que aconteceu, mas houve uma intervenção. Isso é Deus, é relacionamento por aquilo que ele é. Olhe para cá. Saulo de Tarso está orando, irmão. Já estou terminando. E Deus vai dar uma visão para ele. E a visão é de que um homem por nome Ananias entraria dentro da casa de Judas, colocaria as mãos em cima dele e ordenaria que ele tornasse a enxergar. Deus vai incomodar. Jesus vai falar com Ananias. Ananias, vai na casa de Judas na rua direita. Eu amo isso aqui. Vai lá porque tem um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso, ele está orando. Oh, aleluia. Ele está o quê? Ele está orando. Isso aqui é lindo. Aonde ele está? Na live das revelações? Não, ele está orando. Ele está fazendo a campanha do corredor do sal. Não, ele está orando. Aleluia. Ele está buscando ao Senhor. Olhe para cá. Tu não precisa ficar correndo atrás de profeta. Tu não precisa ficar mendigando profecia nas lives da revelação. Não. Para esses charlatões que estão aí abusando da fé dos outros, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar, porque a providência vai bater na tua porta. O profeta vai chegar na tua casa. Olhe para cá, ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe a tua conta bancária, ele sabe aonde te encontrar. Vai para a oração. Ananias diz: vou não, Senhor, vou não. Muito ouvi falar a respeito desse cara. Ele tem perseguido o seu povo e tem torturado. Oh, aleluia. Qual que é a confirmação que esse homem realmente se converteu? Qual é a evidência que esse homem realmente se converteu? Tem 3 evidências, mas quero destacar uma só, por causa do horário.
A maior evidência de Saulo realmente se converteu é o fato dele estar orando. Uau. Porque outra hora ele perseguia, mas agora ele está orando. E quem ora não persegue. Quem ora não tem tempo para perseguir. Quem ora não tem tempo para falar mal. Uau. Quem ora não tem tempo para ficar em rodinha. Não, ele está preocupado demais orando. Deus disse, vai lá, Ananias. Jesus disse, pode ir. Ele se converteu. Qual é a evidência? Ele está orando. Quando tu vê alguém perseguindo alguém, é porque não tem vida com Jesus, é porque não ora. Quem ora não persegue, quem ora não fala mal, quem ora não calunia, quem ora não difama. Se alguém chega com leve trás, ele diz, não quero saber, eu estou orando. Se alguém vem dizer, tu soube a respeito da vida do outro, eu não estou sabendo, mas vamos orar por ele, vamos buscar por ela. Crente de verdade, ele ora. Eu vou terminar a mensagem. Se o ministério de louvor puder adorar, se coloque de pé em nome de Jesus. O texto vai nos dizer que Ananias até um tempo atrás está dizendo, não vou, baseado no passado de Saulo, baseado na história, no histórico deste homem. Mas quando ele chega na casa de Judas, ele coloca a mão sobre Saulo, ele diz, irmão Saulo. Isso aqui é forte, irmão. Irmão Saulo. Oh, a igreja do século 21 precisa aprender com a igreja primitiva. A igreja primitiva não orava para Jesus matar o inimigo, orava para eles se converterem. Oh. A igreja não orava para Jesus quebrar braço, perna daquele que falou mal. Não. Ela orava para que Deus convertesse o coração. Ananias está dizendo, o que você foi não importa. O que importa é o que você vai ser a partir de agora. Tu é irmão. Irmão, quem aponta o passado é o diabo. Nós como igreja, nós olhamos para o presente da pessoa e dizemos, tu é irmão. Eu vou repetir isso aqui. Nós não julgamos a pessoa pelo passado. Não. Porque Deus tem poder para mudar qualquer um. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, independente de quem foi, independente do que fez, independente da maneira que agiu, é irmão. Oramando que acebe arabacandarai. O texto vai dizer que ele ora. Aleluia. E cai como escama dos olhos de Saulo. Saulo é batizado, cheio do Espírito Santo, batizado nas águas. Eu acho lindo isso aqui, porque ele vai se tornar o maior apóstolo, aleluia, o maior teólogo, a maior referência para nós cristãos é Paulo. Outra hora Saulo. Eu imagino se Ananias tivesse pisado em Saulo. Eu imagino se Ananias tivesse desprezado Saulo. Eu imagino se Ananias não tivesse se importado com o momento de Saulo, aleluia. Mas Ananias, eu imagino a alegria dele dizendo, eu orei por esse cara. Oramando que acebe arai. Pastor, o que Jesus está me dizendo, não despreza porque tu não sabe quem vai ser amanhã. Eu vou repetir isso aqui, não pisa em ninguém porque tu não sabe quem vai ser amanhã. Talvez Deus levanta amanhã, talvez Deus faz dele a maior referência deste país. Deus está te dizendo, tu tem a oportunidade de orar, e quando levantar tu vai dizer, eu orei por ele, ele pediu oração para mim, eu intercedi, busquei com ele. Deus está te dizendo, 3 coisas que o escolhido de Deus precisa saber. Escolhido não tem escolha, Jesus é quem manda. Terceiro, nós oramos e Deus é quem trabalha. Jesus está te dizendo que se coloca na posição porque tu és escolhido de Deus. Não importa o que Satanás disse, não importa o que fez contra a tua vida, Deus te escolheu. Feche teus olhos, Senhor Deus e eterno Pai, queremos orar ao Senhor. Tua palavra foi ministrada, Pai, que seja como um despertamento, Pai, espiritual. Pai querido, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor levante, ó Pai querido, pessoas nessa noite,
Que o Senhor fortaleça o que está fraco. Que o Senhor, ó Pai querido, dê vigor àquele que está sem vigor. Eu lhe peço, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, manifesta do teu poder, da tua glória. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado através de nossa vida. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazaré, ele já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.